Olá, jovens senhores, jovens senhoras, casados, solteiros, viúvas, trabalhadores, estudantes, jovens, adolescentes e crianças. Jovens, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal da Fonte de Alívio para continuarmos aí nosso estudo da semana, porque estamos aqui no nosso grupo de alívio para em outras igrejas. Se você faz parte de outro ministério, talvez você esteja na sua célula ou no seu life group, ou no seu grupo familiar, não importa o nome que você dê para o seu grupo pequeno, aqui segue uma palavra para que você ministre aí no teu pequeno grupo, e nós estamos seguindo o tema aqui, dedicados à palavra, esta série que está mexendo com a gente e nos levando a praticar seriamente a palavra de Deus. Então seja bem-vindo ao nosso canal, fique atento aí à vinheta e logo mais vamos começar. Voltamos aqui então, vamos continuar nessa série abençoada por Deus, dedicados à palavra, hoje com o subtítulo Vivendo a Palavra com Integridade. Nós vamos ler hoje Tiago capítulo 1, versículo 22. Vamos lá? Tiago 1, 22 diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante àquele que contempla o seu rosto natural em um espelho. Pois ele contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso e praticante, sim, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Aleluia. E lá em Tiago também, capítulo 6, Tiago 6,46, ele diz assim, aqui agora Jesus falando, né? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Voltando aqui então com esse subtítulo, Vivendo a Palavra com Integridade, eu quero que você saiba que toda vez que a gente aprende sobre o caráter de Deus e também sobre os propósitos de Deus, e nós não praticamos o que nós aprendemos, isso acaba morrendo dentro de nós. Tem uma frase que diz o seguinte, olha, impressão sem expressão leva à depressão. Impressão sem expressão leva à depressão. Leva também à dureza de coração, como está escrito em Mateus capítulo 13 e versículo 5. Queridos, preste atenção. As pessoas mais vulneráveis a deixar com que a palavra morra dentro de si, ou os ensinamentos de Jesus, ou sobre Jesus, morram em si, são as pessoas que mais aprenderam ou gastaram mais tempo ou já têm uma vivência maior na palavra. Porque se a gente viver, estudar, aprender e não praticar, aquilo vai envelhecendo dentro de nós. As pessoas mais vulneráveis, vamos dizer assim, são os mais velhos convertidos. Vamos pegar aí pessoas a partir de, 5 anos de evangelho. Isso depende muito da onde ele foi criado, né? Qual o sistema da igreja, qual os ensinamentos que ele recebeu durante a sua entrada na igreja. Mas vamos colocar aí uma média de alguém que está há mais de 5 anos na igreja. Então essa pessoa já ouviu bastante, já tem bastante conhecimento e provavelmente ela já deve até ter se tornado um líder em alguns casos, como na nossa igreja. A gente já teve até pastor antes dos 5 anos que se tornou pastor. Então, qual é o risco dessas pessoas mais velhas, esses maduros, né, que a gente chama na fé,
Qual é o risco que eles correm? E esse risco está para pastores, para missionários, estudantes de seminários e principalmente estudantes teólogos de teologia. Por quê? Porque eles convivem tanto com a palavra, eles aprendem tantas e tantas coisas mais do que os outros. Porém, a prática de tudo isso não é feita muitas vezes de tudo que eles aprendem. E quanto mais aprende, menos pratica, mais tende a morrer aquele ensinamento dentro de si. Porque quando tudo é novo, tudo é muito gostoso. Gente, quando a gente conversa com um novo convertido na igreja, é tão legal. As pessoas querem mudar a vida, elas estão, cada coisa que elas ouvem é novidade para elas, e elas querem fazer, elas querem praticar, elas querem saber como que elas podem colocar aquilo que elas aprenderam em prática. Isso é tão gostoso, essa vivência do primeiro amor na palavra, ou seja, aquele que está chegando agora, ele quer viver a palavra com integridade, ou seja, tudo que ele ouve, ele quer praticar. Quando ela vem realmente cheia de fé. Deixa eu te falar uma coisa. Esse desejo que o novo convertido tem de fazer tudo certo é o desejo que nós deveríamos ter até Jesus Cristo voltar e pela toda a eternidade. Você entendeu? E aí é onde mora o risco, e por isso o motivo desta palavra aqui hoje. O Espírito Santo está nos chamando a atenção aqui para nós vivermos a palavra com integridade, ou seja, completa. Não é porque a gente já sabe mais um pouco, não é porque eu já fiz, na nossa igreja a gente tem um curso chamado Escola Ministerial. E dentro dessa escola a gente aprende todos os princípios básicos da vida de um cristão, e a gente também introduz alguns temas e vai se aprofundando em muitas áreas, como batalha espiritual, como libertação, curas. A gente fala de tanta coisa, de louvor, de treinamento para liderar pequenos grupos, e é tanta informação sobre família, tocamos em todas as áreas assim básicas da vida de um cristão. Porém, o que acontece? Não adianta tanto estudo se tudo isso não for colocado em prática. Estamos nessa série dedicados à palavra, e dedicar a palavra é deixar com que a palavra seja íntegra, ou seja, ela fique integral dentro da gente, inteira, não é pelas metades. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve, né, você viu Jesus falando aqui, aquele que ouve e não pratica, gente, ele está correndo risco da casa dele desabar. Hoje, enquanto eu gravo esta mensagem aqui para você, teve ventos fortes, né, no sul do Brasil, muitos ventos mesmo, que nós não estamos tão acostumados aqui no nosso país tropical a esse tipo de ventania, onde derrubou muitas coisas, barcos que estavam na beirada do litoral, e depois o vento veio subindo e subindo, chegando até aqui onde a gente está em São Paulo. Então a gente percebe o quanto que quando você tem uma construção alicerçada, pode vir o vento que for e não derruba. A gente percebe que uma construção está boa quando ela suporta os ventos, quando ela suporta as chuvas, quando ela suporta as enxurradas. Aí a gente fala, essa casa foi bem construída. E Jesus, ele coloca essa parábola para nós. Quando é que a gente sabe que uma pessoa está alicerçada, que a palavra está íntegra? Quando vem as lutas, quando vem as guerras, quando vem os ventos, as enxurradas da vida, e a pessoa permanece de pé, firme como a rocha. A falta da integridade na palavra hoje é o que mais castiga aqueles que são chamados de cristãos. Por quê? Porque, infelizmente, este tempo é o tempo, eu tenho falado isso muitas vezes agora, eu já repetido isso muitas vezes. Este é um período da nossa história, da história cristã, onde nós temos mais acesso à palavra do que nunca tivemos antes. Temos Bíblias, enquanto eu falo com você aqui, né, não dá para ver aí na tela, mas acima dessa estante aqui tem pelo menos 6 Bíblias aqui, e mais uns outros exemplares no meu escritório na igreja. Mas a gente tem acesso a tantas Bíblias, de tantas versões, de tantos materiais de estudo, fora os aplicativos bíblicos também que nós temos hoje. A Bíblia, ou seja, a Bíblia está na palma da mão, ali no celular, para todo mundo quiser, em qualquer versão, né? Impressionante, eu posso baixar a Bíblia no meu celular em várias línguas. Nunca, em outra época da vida, tivemos
tanto acesso à palavra de Deus como os temos no dia de hoje. Porém, infelizmente, é o tempo onde que menos as pessoas praticam aquilo que ouvem da palavra do Senhor. Não precisa muito conhecimento para fazer essa pesquisa, para averiguar isso. Né? Com tanta Bíblia disponível, com tanta palavra de Deus espalhada por aí, é o tempo em que menos se pratica o que está contido dentro da palavra de Deus. Então o alvo dessa ministração de hoje é levar você a pensar sobre isso e começar a levar isso a sério na sua vida. Escuta, não importa como está a estatística, eu estou te contando a estatística mundial, você não tem que estar nem aí para o que está acontecendo no planeta. Não se importe que se ninguém está lendo a Bíblia, não se importe se estão lendo, mas não estão se praticando, não se importe se estão praticando do jeito errado. Você faça do jeito certo, você pratique da maneira correta, ou melhor, você pratique. Né? Porque se você praticar a palavra, o Espírito Santo levará você a fazer da forma que deve ser feito. Então, em nome de Jesus, o alvo dessa ministração de hoje não é levar você para viver uma vida íntegra na palavra do Senhor. Então aqui o Tiago nos coloca algumas chaves importantes para não ser um hipócrita. O que é ser um hipócrita? Aquela pessoa que aprende, mas não faz. Fala, mas não faz. Tipo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A pessoa que tem bastante conhecimento da palavra, ele até ensina as outras pessoas, mas ele não faz nada do que ele está ensinando. Hipócrita, né? E qual é a chave que Tiago dá para a gente não se tornar pessoas hipócritas? Aquelas que olham no espelho e não conseguem depois lembrar de quem realmente elas são. O Tiago fala assim, que para não ser hipócrita, você precisa ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Tem gente que ouve. Tem gente que lê muito e ouve muito e tal, mas aí você vai procurar nele a palavra, cadê? Aonde está? Como é que está a vida dele do lado de fora da igreja, das quatro paredes? Será que as pessoas veem Jesus nessa vida? Será que as pessoas veem Jesus? A família dessa pessoa vê? Será que a tua família aí, você que está participando desse grupo pequeno agora, será que a tua família, será que o teu grupo, será que lá onde você trabalha, onde você estuda, as pessoas percebem que você é um cristão? Será que as tuas ações, as tuas atitudes, elas confirmam o que você tem aprendido na igreja aos domingos ou nas suas reuniões semanais aí do seu pequeno grupo? Será que as tuas ações confirmam tudo que você tem aprendido na onde você está indo? Na nossa igreja a gente tem não só os cultos de domingo e nem os pequenos grupos como esse que você está aqui agora. Nós também temos muitos encontros e eventos que falam da Bíblia e praticam a Escritura e mostram como a Escritura é e se aprofundam nela. A gente tem muitos eventos e muitos encontros e retiros que falam sobre a Escritura, ensinam sobre a Escritura com teatros, com muitas situações. Agora a pergunta é, o que adianta tantos eventos, tantos locais de pregação diferentes, tantas formas de se aprender a Bíblia, seja com pregações, sejam com música, seja com teatro, seja com o que for, mas quando chega no que tem que ser, que é eu praticar o que eu aprendi, aquilo não sai do papel. Então preste atenção, meu querido. O Tiago aqui nos dá uma dica. Ele fala, olha, você tem que ser praticante, não apenas ficar ouvindo. Aprendendo e nunca deixa de aprender, porém, nunca pratica. Vamos deixar de ser hipócritas, tá ok? Vamos começar a ouvir e fazer o que a gente aprendeu. E o Tiago também fala para prestar atenção. Como é que é prestar atenção? Ficar atento, atentar, prestar atenção. Ou seja, eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo com que ouvidos? Né? Eu estou escutando, mas será que eu estou ouvindo? Né? Será que isso está chegando em mim, lá dentro do meu ser? Será que essa palavra que eu tenho recebido está se tornando revelação para mim? Ela está se revelando nas coisas da minha vida? Então, eu não posso ficar apenas ouvindo. Eu tenho que praticar aquilo que eu ouço. Praticar e perseverar. Porque às vezes eu tento fazer, mas eu não consigo. O apóstolo Paulo falou, as coisas boas que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer. E as ruins que eu não queria praticar, eu acabo praticando. Mas isso não me dá. O apóstolo Paulo nunca desistiu. Isso, ainda que eu tente fazer algo que eu não consiga, isso não me dá álibi para me parar de fazer.
Perseverança é a palavra, perseverar na palavra. Se você aprendeu que tem que ser assim, lute e faça com que seja. Continue lutando até que aquela palavra aconteça na tua vida em nome de Jesus. E aí o próprio Jesus também, ele dá algumas chaves lá em Lucas para nós, e ele diz assim, olha, para de ficar falando Senhor, 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 porque tem gente que gosta, né, de dar uma de crentão, né? Ah, porque Deus é na minha vida, oh, glória a Deus, ah, porque Jesus é bom, ah, porque Jesus é isso, porque Jesus é aquilo. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu estava comprando um lanche, chegou um moço e pediu para mim um lanche, e eu percebi que ele carregava em si um vício, né? Percebi isso no seu jeito de falar, já tenho um pouco de prática com essas coisas, então no seu jeito de agir ali, eu percebi que ele já estava meio ali precisando da sua droga, vamos colocar assim. Mas ele estava querendo comer e eu falei, bom, comida é comida, né, gente? Vamos comprar comida, e comprei a comida. Mas eu falei, vou aproveitar também de falar do amor de Jesus para ele. E eu perguntei, como é que está Jesus na sua vida? Porque aqui no nosso país, no Brasil, a grande maioria das pessoas conhece Jesus ou já ouviu falar dele. Então eu joguei essa isca para ver se ele conhecia Jesus ou não. Eu perguntei, como é que está Jesus na sua vida? Aí ele falou, não, que Jesus é bom, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é maravilhoso, que Deus é isso. E falou algumas palavras bonitas ali. Eu falei, Jesus é tudo isso? Ele falou assim, aí quando ele exaltou o nome de Jesus, eu peguei e falei, esse Deus seu é um Deus fraco, né? Aí ele tomou um susto e falou, como assim Deus fraco? Eu perguntei, né? Eu falei, porque eu perguntei para você se você estava bem com Jesus. Você falou que sim, e que Deus era bom, que seu Jesus era isso, era aquilo. Mas olha que Deus fraco. Olha a situação que você está. Eu peguei pesado com ele, porque precisava naquele dia. Eu falei, olha que situação que você está. Olha esse Deus que você está falando. Olha esse Deus seu. Olha, ele está deixando você ser humilhado por uma pessoa que você nem conhece. Essa humilhação de ter que pedir comida. Aí ele falou, não, isso não é culpa de Deus. Isso é minha culpa das minhas escolhas. Aí quando ele falou isso, eu falei, é isso mesmo. Era isso que eu queria ouvir. Então você não está bem com Deus. Então não, você disse para mim que estava bem com Deus, mas agora você está falando que as tuas escolhas estão te levando agora a essa situação que você está hoje. E quando eu comecei a apertar ele começou a sair, nem ia pegar o lanche. Falei, não, calma aí, o teu lanche está saindo aqui, você vai embora sem o lanche. E ele queria sair de fininho. Falei, não, agora você vai esperar eu falar. E continuei falando do evangelho para ele. Mas é claro, ele já não queria ouvir mais, porque com certeza era alguém que já conhecia alguma coisa do evangelho e decidiu, por livre e espontânea vontade, virar as costas para Jesus. Os motivos eu não sei, Deus é quem sabe. Mas a verdade é uma, existe tantas e tantas pessoas como aquele moço que eu encontrei ali naquele dia. Pessoas que conhecem a palavra, que pregam a palavra, que têm a Bíblia nos seus lábios, citam versículos bíblicos, mas vivem uma vida miserável que não corresponde ao que está escrito na Escritura, não corresponde ao Deus que elas dizem que serve. Veja bem, queridos, eu não estou falando aqui de riqueza e pobreza. Eu estou falando da vida miserável no sentido espiritual. No sentido espiritual. Então, cuide de viver o que você tem aprendido. Não seja apenas alguém que conhece o que está escrito. Seja alguém que vive o que leu, vive o que está escrito. Seja, como diz muitos pregadores, seja uma Bíblia ambulante. Quando as pessoas precisarem de ver a Bíblia ou ler a Bíblia, elas vejam a Bíblia nas tuas atitudes. E Jesus diz, para de ficar falando Senhor, Senhor, né? Como aquele rapaz que falou para mim lá na boca da lanchonete. Para com isso. Mas faz o que Jesus manda fazer. Ele fala, se você ficar falando Senhor, Senhor, não faz o que eu digo para fazer, você é como uma casa construída na areia, que vai vir o vento e vai te derrubar. Mas se você, aí ele diz, a outra chave, ouvir, né, a mesma chave de Tiago, ouvir a palavra e praticar a palavra, ele fala que você será uma casa construída sobre alicerces fortes, uma casa construída sobre a rocha.
Não tenha a Bíblia pela metade, não tenha partes da Bíblia na tua vida, não pratique pequenas porções da Bíblia, pratique a Bíblia íntegra. Como diz a música das criancinhas, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Aleluia! Ouça a palavra, estude a palavra, pratique a palavra, persevere na palavra e que a sua casa fique firme sobre a rocha. Seja íntegro em tudo que você aprender. Pratique tudo que você aprender com o Espírito Santo na palavra. E assim, a tua casa, quando vierem as lutas, quando vierem os vendavais, quando vierem os ventos e as tempestades e as tribulações, você vai permanecer de pé, como uma casa espiritual firme e forte em nome de Jesus. Ok? Que tenha paz. Paz na tua casa. Integridade 100% na tua vida espiritual, em nome de Jesus. Eu te abençoo com a doce presença do Espírito Santo. Meu nome é Alan. Se você quiser se inscrever aqui, no meu Instagram, vai ser um prazer receber você lá como alguém que segue a gente. E também não esquece, se inscreva no canal desta igreja chamada Fonte de Alívio. Escreve aqui embaixo. Se você curtiu essa mensagem também, siga-nos aqui e clique também no sininho, tá ok? E siga-nos no Instagram e nas nossas redes sociais. Na descrição do canal aqui também você tem algumas perguntas para compartilhamento desta palavra com o seu pequeno grupo. Te amo, fica com Deus e até a próxima semana, porque estamos todos debaixo da nuvem.